Boa tarde, amores. Quarta-feira, depois de um recesso, né, de um feriadinho na segunda-feira. E ontem, a gente com aquele momentinho lá na escola, no dia das aulas diversificadas aí, que vocês tiveram oportunidade de voltar lá na escola, né, de rever alguns amigos, porque alguns se encontraram, claro, aqueles que puderam, né, tiveram a oportunidade de aparecer por lá para ganhar um carinho e receber um carinho, né? A tia Jerusa ficou assim com o coração, nossa, muito feliz de vê-los ontem, tá? Então é só gratidão. Para hoje, nossa aula de ciências, a gente vai dar continuidade à aula da semana passada que falava sobre a localização, né? Que traz como título do capítulo o céu e a sua relação com o espaço e o tempo. Né? A gente viu que os nossos antepassados, eles se orientavam através do Sol, né? E de algumas constelações, pegando uma pontinha lá em geografia que também está falando dos pontos cardeais, né? O que nós usamos para nos localizarmos, tá? Então, dando continuidade aí, na página 8, lá no texto e contexto, a gente vai falar aí de um objeto muito usado para que a gente possa se localizar. Vamos ver? Então, crianças, na aula passada, nós falávamos que a gente tem que ter por orientação o Sol, né? Para a gente descobrir aonde estamos. A gente sabe que o Sol nasce sempre a leste e se põe a oeste, que é onde ele se esconde. Então, a gente já tem essas duas referências. Relembrando aí um pouquinho, ó, a gente sabe que ele nasce a leste, se põe no oeste. E a gente tendo como pontos de referências aonde o Sol se nasce e aonde ele se esconde, então nós temos o seguinte: o leste indica a direção do nascer do Sol, tá? A oeste, aonde o Sol se põe, ou seja, aonde ele se esconde, tá? Então, se é ao sul, que é as nossas costas, e ao norte, a nossa frente. Então, a gente já tem aí os 4 pontos de localização na Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é muito encontrada nesse objeto que nós vamos falar agora, aí na página 8, lá embaixo no texto e contexto, que é a famosa bússola, tá? Que muitas pessoas usam como objeto para se direcionar. Então, o que nós temos aí, ó? A bússola é um instrumento muito usado tanto na navegação como no solo. Ele é um instrumento utilizado desde o século I pelos chineses que levam os louros pela sua invenção. É usada até os dias de hoje pelos navegadores em qualquer lugar do planeta. Você já manuseou uma bússola? Se não, com certeza já viu esse instrumento de orientação em um filme ou um desenho e sabe que ele tem uma agulha que fica se movimentando. Você sabe, entretanto, por que essa agulha o porquê dessa agulha se mexer? Então vamos descobrir. Aí, na página 9, a gente tem aí falando a respeito, né, sobre a bússola. A bússola é utilizada para a orientação geográfica e tem como referência de construção a Rosa dos Ventos, que, como já vimos, é composta pelos pontos cardeais. Ela tem uma agulha magnética que funciona por atração ao polo magnético da Terra. O núcleo da Terra funciona como um ímã devido à movimentação dos metais que a compõem. Esse movimento produz correntes elétricas e essas correntes elétricas originam um campo magnético, direcionadas para o Polo Sul e Polo Norte. Independente do movimento que faz a bússola,
Sua agulha sempre aponta para a mesma direção, ou seja, para o polo norte magnético da Terra. Então, aí nós temos a imagem, né, que mostra essa agulha e a posição da letra N aí ao norte, né, que é o ponto de referência, tá? Então, como vocês viram, é muito usado por navegadores, tá? E é usado em qualquer lugar do planeta. Alguns relógios, né, mais modernos também possuem bússola como sinal aí de orientação. Aí a gente tem o mão na massa, tá? Que vocês podem confeccionar a bússola de vocês também aí em casa. O que vocês precisam ter aí, ó? A bússola, que é um instrumento usado para orientação há séculos e consiste basicamente em uma agulha que aponta sempre para o norte. Você mesmo pode construir a sua. Então, a gente tem um modelinho aí. Vamos ver o que a gente precisa? Então, ó, precisa de um ímã, uma agulha, uma rolha de cortiça ou um pedaço de isopor, uma fita adesiva, uma faca e um vasilhame com água, tá? Aí tem o passo a passo, como vocês devem seguir. Que tal fazer essa experiência e depois contar como foi, tá bom? Aí nós temos o exercício resolvido. Tem uma pergunta, né, que faz a gente pensar e refletir um pouquinho. Explique o que aconteceria se a Terra estivesse localizado um pouco mais longe do Sol. Qual é a resposta? Se a Terra estivesse localizada apenas 1% mais distante do Sol, teríamos temperaturas baixíssimas. Nós já falamos sobre isso até na aula passada e vimos também um pouquinho na apostila de geografia. O gelo cobriria a maior parte do nosso planeta, o que possibilitaria pouca vegetação e, consequentemente, pouquíssimos animais. Além disso, provavelmente não sobreviveríamos a tanto frio, tá? Aí, vocês têm um exercício de fixação. O que vocês precisam fazer? Na questão 10, vocês vão fazer o seguinte: indique quais são os pontos cardeais e os colaterais da rosa dos ventos, nomeando-os a seguir. Então, vocês têm aí todos os pontos, os colaterais e laterais, e vocês vão nomeá-los de acordo com o que a gente já viu. Caso a nossa apostila não sirva de suporte, você pode pesquisar em outro lugar, tá bom? Na questão 11, no mapa abaixo, identifique a que ponto cardial ou colateral corresponde a localização de cada criança. Então, vocês vão fazer, tem aí Arthur, Célia, Miguel e Maria Clara. Na questão 12, na página 12, dando continuidade aí, vocês vão completar os espaços dizendo se eles estão ao norte, ao sul, a nordeste, vocês que vão preencher, tá bom? De acordo com as instruções. Na questão 12 e última dessa página, nós temos aí: leia as afirmativas relacionadas à bússola e em seguida marque V para as que forem verdadeiras e F para as falsas. Pesquisem, façam e daqui a pouco eu estou de volta com a correção. Claro que se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar por aqui. Beijos!